Que a graça e o amor de Jesus esteja com cada um que está conectado conosco para esse momento especial. Mais uma vez eu desejo que Deus abençoe a sua vida nesse tempo. Eu queria ler uma palavra de Deus para tecer alguns comentários sobre ela, que está na segunda carta do apóstolo Pedro, os últimos 2 versículos da carta, capítulo 3, versículos 17 e 18, onde o apóstolo Pedro escreve o seguinte: portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que se encontram. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Creio que todos conhecem um pouco a respeito de Pedro. Pedro foi um dos 12 que Jesus escolheu para serem discípulos, e Pedro tinha um temperamento forte e vários incidentes ocorreram durante o ministério do Senhor Jesus. Mas talvez o que mais chama a atenção foi o fato de Pedro ter negado Jesus 3 vezes. E isso depois de ter sido alertado de que ele corria o risco de fazer isso. E mesmo assim, ele acabou negando o seu Senhor. Claro, se arrependeu, a Bíblia diz que ele chorou amargamente em função desse seu pecado. E após a ressurreição de Jesus, Jesus o chama e tem um diálogo com ele, lhe perguntando: Pedro, tu me amas? E Pedro responde sim, por 3 vezes. E assim ele é restaurado à plena comunhão e também interiormente curado, para que aquilo que o Senhor tinha para a sua vida, ele realmente pudesse desempenhar. E assim, logo no início do livro de Atos, nós vemos Pedro sendo o líder da igreja que estava nascendo, aquele que ministrava a palavra, aquele que era usado para milagres extraordinários. Então, um personagem, de fato, através do qual a gente aprende muitas coisas. E Pedro, ele escreve 2 cartas aqui na Bíblia, 2 cartas, e ele dirige as suas cartas a uma região geográfica bastante ampla. Se a gente lê aqui na Bíblia, ele escreveu para pessoas, igrejas que ficavam no Ponto, que eram regiões geográficas, Ponto, a Galácia, a Capadócia, a Ásia e a Bitínia. Portanto, igrejas que estavam localizadas em diferentes regiões, e a essas Pedro escreve as suas cartas, com o objetivo de orientar, de chamar a atenção, de ensinar, enfim, de abençoar aquelas igrejas que estavam nascendo e, claro, tinham as suas dificuldades e tinham as suas lutas. E aqui a segunda carta, eu estava lendo hoje a segunda carta de Pedro, e ela é uma carta muito especial, ela tem colocações muito, muito importantes, especialmente para esse tempo que nós estamos vivendo. E aqui, quando nós lemos a segunda carta, nós vemos que Pedro, ele começa falando das virtudes cristãs e os resultados que essas virtudes produzem na vida das pessoas que as desenvolvem. Ele diz que pelo poder de Deus, nos foram concedidas toda sorte de bênçãos que conduzem à vida e à piedade. E mais do que isso, diz que essas virtudes, elas nos permitem sermos coparticipantes da natureza divina. Então, algo realmente fantástico, algo glorioso, e Pedro está ensinando, está compartilhando isso. Logo depois dele comentar aquilo que Deus em Cristo coloca à disposição, ele desafia os seus leitores, portanto desafia nós também, hoje,
a nós agregarmos novas qualidades à nossa vida cristã. Nós não podemos ficar estagnados. O desafio do apóstolo Pedro é que aqueles que conhecem Jesus, eles cresçam, eles avancem, eles busquem agregar novas características que são essenciais para a vida de uma pessoa que anda na presença do Senhor. E aí ele cita algumas características que precisam ser agregadas à nossa vida. Ele parte do pressuposto que fé e amor todo cristão tem. E fé, é óbvio, que é impossível agradar a Deus se não houver fé. E pela fé que nós somos salvos. Então ele diz assim, que a fé nós temos que agregar a virtude. A virtude nós temos que agregar o conhecimento. Ao conhecimento nós temos que agregar o domínio próprio. Ao domínio próprio nós temos que agregar perseverança. A perseverança nós temos que agregar piedade. A piedade temos que agregar fraternidade. E a fraternidade nós temos que agregar o verdadeiro amor. Então Pedro, ele fala que essas características, elas devem ser buscadas pelos filhos de Deus. E ele diz que quando essas características são buscadas e são agregadas à vida de alguém que crê no Senhor Jesus Cristo, essas pessoas, elas não vão ser nem inativas, nem infrutíferas no reino de Deus. Por isso eu gosto muito dessa colocação de Pedro, porque muitas vezes pessoas são inativas, são infrutíferas, e se nós formos olhar do ponto de vista do apóstolo Pedro, é porque essas pessoas, de fato, têm falta na sua vida de virtudes que vão motivá-los, que vão incentivá-los, para que eles possam ser pessoas mais ativas, mais frutíferas no reino de Deus. Porque, de fato, todos aqueles que são salvos para frutificar para Deus, para serem testemunhas deste Deus em todo o tempo e em todo lugar. E Pedro, ele está falando sobre isso, está desafiando aquelas igrejas às quais ele escreve, e a nós, que hoje temos isso registrado nas Escrituras, que de fato todos agreguem novas virtudes para que cresçam e possam ser cada vez mais úteis nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Depois, uma terceira coisa que Pedro fala é a respeito da superioridade da palavra de Deus. Ele está mostrando que essa palavra que nós temos revelada, ela é algo precioso, dado por Deus, e não há absolutamente nada, não há nenhuma outra literatura, seja ela qual for, que possa ser comparada com as Escrituras, com a palavra de Deus. E ele diz que a palavra não são fábulas inventadas por homens, mas ele fala de que são revelações de Deus. Ele diz, e nós, apóstolos, ele próprio diz, nós estivemos com Cristo, nós ouvimos e vimos aquilo que Jesus disse e fez, e que está registrado nas Escrituras. Portanto, ele diz, por isso eu declaro, eu testifico que tudo isso é verdade, é a palavra de Deus. E por isso é preciso que a gente compreenda e creia cada vez mais. E ele diz aqui, no final do capítulo 1, versículos 20 e 21, diz, primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Não foi algo que alguém inventou, interpretou, não, foi revelação de Deus. Diz, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Que colocação preciosa a respeito da palavra. E Pedro, ele está tentando mostrar a veracidade da palavra, consequentemente, a necessidade de que quem ama Deus e quer conhecê-lo mais, ler e meditar e estudar esta palavra de Deus. É uma outra colocação que nós encontramos na segunda carta do apóstolo Pedro. Uma outra coisa que Pedro
destaca nesse seu livro é que depois de pessoas se converterem, há um risco. E o risco aqui é de se introduzir ou de entrar no meio da igreja ensinamentos falsos. Pedro, ele fala muito no capítulo 2 da sua segunda carta a respeito de falsos mestres que estavam se infiltrando na igreja. Veja, já lá atrás, lá no início da igreja, já falsos mestres, o diabo sutilmente movendo pessoas para que se introduzisse na igreja com ensinamentos falsos, exatamente para confundir os crentes, se possível, desviar aqueles que criam da sua verdadeira fé. E Pedro diz que pessoas que andavam na carne, pessoas atrevidas, pessoas arrogantes, assim, ele chama essas pessoas, ele chama essas pessoas com olhos cheios de adultério, pessoas avarentas. Então Pedro, ele vai destacando, né, justamente qualidades negativas, problemas de caráter que havia nessas pessoas que se desviavam do reto caminho, falavam palavras sem conteúdo e enganavam com desejos libertinos, tentando confiar e desviar pessoas do caminho. Então Pedro, ele traz um capítulo inteiro aqui da segunda carta de alerta contra falsos mestres. Agora imagina você que me ouve, se naquele tempo já havia, quanto mais hoje, falsos mestres se intrometem no meio da igreja. Por isso a minha palavra é cuidado. Hoje nós temos a internet. Quanto ensinamento contrário a Deus é liberado hoje na internet. Quantas pessoas estão ensinando coisas contrárias à palavra de Deus ou distorcidas, às vezes sutis, e quem não tem um conhecimento mais profundo, ele acaba sendo confundido e enganado, e muitos acabam inclusive se afastando da verdade, enveredando por esses caminhos que essas pessoas estão apontando e trazendo. Então é muito importante que nós entendamos, sempre foi assim, mas talvez hoje ainda com maior intensidade. Hoje o diabo, ele move pessoas que distorcem a palavra. Então é uma coisa parecida, mas não é. E quando a gente acaba prestando atenção e adotando aquilo que essas pessoas dizem, a gente acaba se afastando da fé genuína, da comunhão real com o nosso Deus e o nosso Senhor. Por isso a minha palavra é, você que me ouve, cuidado, sempre compare o que você ouve com a palavra de Deus. Diria mais, seja alguém que tem como desafio ler e meditar na Bíblia, para você conhecer claramente os ensinamentos das Escrituras. Porque se você conhecer aquilo que Deus colocou na sua palavra, você jamais será confundido. Porque quando vier um ensinamento equivocado, vai acender aquela luz vermelha dentro de você. Algo vai acontecer, não vai bater no seu coração. E você vai rejeitar aquele ensinamento, porque a verdade foi plantada no seu coração através da leitura e da meditação da palavra. E o Espírito Santo, ele vai zelar por você, para que você não seja enganado e não seja confundido. Isso Pedro está falando na sua segunda carta, exatamente para ajudar os cristãos aos quais ele estava se dirigindo a ter entendimento e a não serem enganados e não serem confundidos. Depois, na sequência, no capítulo 3, Pedro fala da volta de Cristo. Pedro fala com muita veemência sobre a volta de Cristo. E ele aborda aqui que há muitas pessoas que talvez estão dizendo, mas onde é que está a volta de Jesus? Já faz tanto tempo que se fala a respeito da volta do Senhor e tudo continua igual. Será que Jesus vai voltar mesmo? Então Pedro, ele
coloca dois argumentos para mostrar por que Cristo não veio ainda. O primeiro argumento é que para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Pedro diz, Deus, o tempo para Deus é diferente do tempo para nós. Para nós pode parecer que a volta de Cristo está demorando, mas do ponto de vista de Deus, ainda é cedo. Por quê? Porque Deus está fora desse tempo, Ele está acima do tempo e, consequentemente, Deus age diferente. E nós temos que entender isso, porque senão, às vezes, a gente até fica meio revoltado, ou às vezes pode até deixar de crer, porque afinal de contas as coisas não estão acontecendo. Entenda, Deus está acima do tempo, Ele é Deus, Ele é eterno. Por isso, para Ele não passou tanto tempo assim. E, para nós entendermos isso, Ele coloca um segundo argumento, por que Cristo ainda não voltou? É para que mais pessoas tenham a oportunidade de receber a salvação. Porque se Jesus vier, acabou o tempo da graça. Mas o Senhor está esticando um pouquinho a sua volta, para que mais pessoas possam ser evangelizadas, mais pessoas possam ouvir a respeito de Jesus e, consequentemente, mais pessoas possam vir a se converter e a entregar as suas vidas nas mãos do Senhor. Mas Pedro é muito claro, ele diz, o dia do Senhor virá como ladrão. Mais cedo ou mais tarde, sim, Jesus voltará. E é importante que nós entendamos. E se nós formos para os evangelhos, aos ensinamentos de Jesus, e vermos ali o que Jesus fala a respeito dos sinais que precederiam a sua volta, nós vamos perceber que esses sinais estão se intensificando cada vez mais. Cada vez mais nós percebemos que esse dia está muito próximo. E claro, Pedro fala sobre isso exatamente para alertar os seus ouvintes, os seus leitores, para que eles não descuidassem da sua vida espiritual, para que eles não negligenciassem a sua comunhão com Deus. E está aqui registrado também com esse objetivo na tua e na minha vida, que nós não negligenciemos a nossa comunhão com o Senhor, que nós em nenhum momento descuidemos da nossa vida espiritual, pelo contrário, conectados com Deus, buscando a presença dEle, nos abrindo a uma ação cada vez mais profunda do Espírito Santo, nós possamos ser firmados, possamos ser guiados pelo Senhor, não nos desviando nem para a direita nem para a esquerda, mas andando no caminho reto que o Senhor tem estabelecido para os seus filhos. E, por fim, Pedro conclui com os versículos que eu li no começo. Ele dá uma palavra, ele diz, portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, está na Bíblia. Então, Pedro, ele escreve a eles, e agora, depois que eles receberam todas essas orientações, essas instruções, esses alertas, Pedro diz, ok, meus amados, vocês agora já sabem disso. Vocês já têm o conhecimento, porque Pedro lhes passa isso através da sua carta. E é claro, eles estavam ligados a igrejas, certamente ali os líderes, os pastores, os presbíteros, lhes pregavam a palavra e lhes ensinavam também todas essas coisas. Então eles estavam cientes disso. Daí Pedro diz, tenham cuidado, para que não sejam arrastados pelo erro destes insubordinados e caiam da posição segura em que se encontram. Quem está em Cristo está em posição segura. Quem está firme na palavra está em posição segura. E o objetivo do diabo é nos abalar, nos tirar dessa posição segura na qual nós estamos em Cristo Jesus. E Pedro diz, não se deixem influenciar de jeito nenhum. Não permitam que alguém tente remover vocês desta posição segura. E eu quero dizer para você, meu querido, minha querida, há muitas pessoas querendo nos tirar
desta posição segura. Há muito ensinamento errado tentando nos tirar desta posição segura. Meu irmão, minha irmã, esteja atento, não se deixe enganar de forma alguma por ensinamentos equivocados. E então, Pedro, ele fala no versículo 18, que é um dos lindos versículos da Bíblia, desafiadores, diz assim: pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o desafio para você, é o desafio para mim. Pedro, ele coloca todas essas coisas que eu comentei e ele encerra a sua carta dizendo: ei, cresçam na graça e no conhecimento. Graça é a tua relação com o Senhor, é você buscando cada vez mais a unção do Espírito. Graça é o favor de Deus na sua direção. Tudo é pela graça de Deus. Ele diz: cresça nessa graça, entenda mais essa graça, usufrua mais o que essa graça tem para oferecer à sua vida. Mas em segundo lugar, ele diz: cresçam também no conhecimento. Mergulhe cada vez mais na palavra. Tente conhecer mais e melhor aquilo que Deus tem ensinado através das Escrituras. Porque quanto mais aprendermos a palavra, mais firmados estaremos, mais seguros estaremos e mais aptos estaremos para discernir qualquer distorção da verdade, qualquer ensino que queira nos tirar da nossa posição de segurança em Cristo Jesus, o Senhor. Então, queridos, esta é uma carta, desafio você a ler a segunda carta do apóstolo Pedro. Leia, medite, ali tem verdades preciosíssimas que, quando entendidas e aplicadas, vão nos levar para uma comunhão muito mais profunda com o Senhor, vão nos levar a uma fé muito mais firme e inabalável e vão nos trazer um entendimento muito mais claro de como viver a vida cristã para glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar. Senhor Deus, obrigado pelas Escrituras. Pai, obrigado por cada texto que nós temos nesse livro que o Senhor nos deixou. Obrigado, Senhor Deus, pelas cartas do apóstolo Pedro, aquele homem impulsivo que o Senhor chamou e trabalhou e tratou até que ele fosse aperfeiçoado e estivesse apto para ser usado como foi no início da igreja cristã. Obrigado, Senhor, por essas cartas. Um homem simples, pescador, mas inspirado pelo Espírito, nos traz ensinamentos tão profundos, tão desafiadores, Pai, que de fato orientam a nossa vida, nos ajudam a nós discernirmos o que está ao nosso redor, a cuidarmos daquilo que estamos ouvindo. Pai, eu quero te dar graças, Senhor Deus, por esta palavra e orar, Deus, abençoa a cada um que está conectado conosco nesta hora. Pai, que o Senhor leve cada um mais fundo na tua palavra. Pai, que tu trabalhes, Senhor, em cada vida, para que a fé no coração deste povo seja cada vez mais consolidada. Senhor, guarda os teus filhos, para que não sejam confundidos e enganados por falsos mestres que existem em toda parte. Pai, guarda o teu povo, Senhor, guarda-o firme na verdade. Deus, que ninguém seja tirado, como Pedro chama, dessa posição segura, onde tu tens colocado cada um. Ajuda e abençoa. Pai, e qualquer luta, qualquer dificuldade, Deus, que qualquer um estiver passando, a minha oração é: abençoa, toca, Deus, dá vitória, Pai, para que cada vez mais, sim, todos tenham consciência do amor deste Deus e a sua fé seja cada vez mais lançada nesse Senhor de todo o coração. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Antes de encerrar, só lembrando, fim de semana, sábado, nós temos a reunião dos livres, jovens, venha, seja abençoado, é um tempo muito gostoso para adorar a Deus e ouvir a palavra.
E domingo, 2 cultos da família, 9 horas da manhã e às 18 horas. Venha, participe e seja abençoado. Obrigado por você ter estado conosco. Deus abençoe a sua vida e a sua casa.